Você não acreditaria no que o exército americano encontrou enterrado na Área 51. Não porque pareça ficção científica, mas justamente porque não parece. Não havia luzes, nem discos voadores, nem corpos estranhos. O que foi encontrado estava silencioso, imóvel, enterrado há décadas sob camadas de concreto, areia e sigilo. E quando os sensores finalmente tocaram aquilo, algo respondeu. Não com som, nem movimento, mas com um padrão. Um padrão que não deveria existir. Se você acha que a Área 51 guarda segredos sobre o céu, espere até descobrir o que estava esperando debaixo da terra. Março de 1996, 04:40 da manhã. Complexo Sul de Groom Lake. Eu fazia parte de uma equipe de engenharia destacada para uma operação classificada de rotina. Pelo menos foi assim que nos venderam. Nenhum briefing detalhado, nenhum contexto histórico. Apenas uma ordem direta. Escavação profunda em setor restrito, prioridade absoluta, sigilo total. O tipo de missão que não fazia perguntas e não aceitava respostas. O comboio entrou pelo portão leste ainda antes do nascer do sol. 3 caminhões, um veículo de escolta, 2 Humvees armados. Nenhuma identificação externa, nenhum rádio aberto. A Área 51 era silenciosa àquela hora. Não o silêncio normal do deserto, mas aquele silêncio pesado, artificial, imposto. Como se até o vento soubesse onde não devia soprar. O local da escavação ficava a pouco mais de 2 quilômetros da pista principal. Um setor antigo, selado havia anos, coberto por uma laje de concreto grosso demais para ser comum. Aquilo chamou minha atenção logo de início. Não era proteção contra a espionagem aérea, era contenção. O capitão responsável pela operação, Andrews, não falou muito. Nunca falava. Ele apenas apontou para o solo e disse que tínhamos uma janela de 12 horas. 12 horas para abrir, documentar, selar e esquecer. Nenhuma menção ao que esperavam encontrar. Nenhuma menção ao motivo de aquilo estar ali. Começamos a remover as camadas superiores a 0515. Concreto reforçado, depois areia compactada, depois algo estranho. Uma camada metálica contínua, lisa, sem emendas visíveis. Não era aço comum. As brocas tiveram dificuldade. As lâminas aqueciam rápido demais. Tivemos que reduzir a rotação. Foi nesse momento que os sensores começaram a agir de forma errática. Leituras inconsistentes. Pulsos eletromagnéticos breves, rítmicos. Um dos técnicos achou que fosse interferência do equipamento pesado. Eu não achei. Já tinha visto interferência antes. Aquilo era organizado. A 0702 atravessamos a camada metálica. Não houve impacto. Não houve resistência final. A broca simplesmente entrou, como se o material tivesse cedido por vontade própria. O vazio abaixo não era oco como uma câmara natural. Era amplo, regular demais, geométrico. Descemos uma câmera antes de qualquer pessoa. A imagem apareceu no monitor com atraso. Primeiro estática, depois foco. O que vimos não parecia um bunker, nem uma instalação humana. Era uma estrutura enterrada, simétrica, feita de um material escuro que não refletia a luz corretamente. As bordas pareciam absorver a iluminação, como se o objeto não quisesse ser visto por inteiro. O silêncio ao redor do monitor foi absoluto. Ninguém comentou. Andrews apenas respirou fundo e ordenou que ampliássemos a abertura. Foi quando o chão vibrou levemente, não como um tremor sísmico, mas como um pulso, único, controlado. O rádio estalou, mesmo desligado. E naquele instante, sem que ninguém tivesse tocado em nada além do solo, todos nós sentimos a mesma coisa. Não medo, não surpresa, mas a certeza incômoda de que aquilo não tinha sido encontrado. Aquilo tinha sido acordado. A 0714, o capitão Andrews ordenou o desligamento imediato de todo o equipamento não essencial. A vibração tinha cessado, mas o efeito permanecia no ar. Uma pressão sutil no peito, como se o espaço estivesse ligeiramente fora de ajuste. A câmera ainda transmitia. A estrutura abaixo continuava imóvel, silenciosa, ocupando o centro da escavação como algo que nunca tivera a intenção de ser removido. Descemos uma segunda câmera, desta vez com sensores acoplados. Temperatura estável. Nenhuma emissão térmica. Nenhuma radiação ionizante detectável. Ainda assim,
Os sensores eletromagnéticos continuavam registrando pulsos regulares, sempre no mesmo intervalo. Não era ruído, era um sinal. Eu anotei o ritmo quase por reflexo. Não parecia aleatório, parecia deliberado. Às 07h31 recebemos autorização para descer. 2 homens apenas. Eu e o sargento Miller. Arnês, linha de segurança. Sem armas visíveis. Andrews deixou claro que aquilo não era uma operação de contenção. Ainda não. Nosso papel era observar, medir, confirmar. Nada mais. Quando meus pés tocaram o solo da câmara, percebi imediatamente que algo estava errado com a acústica. O som não se comportava como deveria. Nossos passos não ecoavam. Eles simplesmente desapareciam. Como se o espaço absorvesse vibração. Como se tivesse sido projetado para isso. A estrutura ocupava quase todo o ambiente. Não era uma sala com algo dentro. Era algo que definia a sala. Um bloco monolítico, parcialmente enterrado no próprio solo, com superfícies angulares que não seguiam padrões humanos de engenharia. Não havia portas, não havia marcas, nenhuma inscrição, nenhum ponto óbvio de acesso. Passei a mão pela superfície, fria, não gelada, apenas fria demais para algo enterrado no deserto por décadas. O material não era metal comum, não era pedra, não era cerâmica. O scanner portátil não reconhecia a composição. Apenas retornava leituras nulas, como se estivesse tentando analisar um vazio. Miller quebrou o silêncio pelo rádio interno. Você está sentindo isso? Eu não respondi de imediato. Estava ocupado tentando entender a sensação. Não era física, não completamente. Era como se o corpo estivesse reagindo a algo que a mente ainda não tinha identificado. Uma presença sem forma. Um peso invisível. Às 07h46, o primeiro pulso forte ocorreu. Não houve som. Não houve luz. Apenas uma pressão súbita, como uma mudança rápida de altitude. O ar vibrou. O solo respondeu. E por uma fração de segundo, tive a impressão clara de que a estrutura havia se ajustado. Não se movido. Ajustado. Os sensores dispararam alertas ao mesmo tempo. Leituras fora de escala. Campos magnéticos flutuando. Frequências que não correspondiam a nenhuma faixa conhecida de comunicação militar ou civil. Andrews mandou que recuássemos. Subimos rápido, sem discutir. Assim que emergimos, a base inteira entrou em estado de alerta silencioso. Nenhuma sirene, nenhum alarme audível. Apenas movimentação. Equipes adicionais surgiram onde antes não havia ninguém. Homens que não usavam insígnias. Equipamentos que eu nunca tinha visto antes. Às 08h12, a escavação foi selada parcialmente. Não completamente. Apenas o suficiente para impedir acesso direto. A justificativa oficial era instabilidade estrutural. Ninguém acreditou nisso. Às 08h30, fomos levados para uma sala de briefing improvisada. Andrews estava lá, acompanhado de 2 civis. Um deles não falou. O outro fez perguntas específicas demais para alguém que supostamente não sabia o que havia sido encontrado. Eles queriam saber quando o sinal começou. Queriam saber se havia padrão. Queriam saber se algum de nós tinha sentido algo além do físico. Ninguém respondeu à última pergunta. Não porque não sentíssemos, mas porque ninguém queria ser o primeiro a dizer em voz alta. Às 09h05, algo inesperado aconteceu. Um dos sensores deixados na câmara desligou sozinho. Não falhou. Não queimou. Simplesmente desligou. Logo depois, outro. Em sequência. Um por um. Como se algo estivesse desligando o que não queria ser observado. Foi nesse momento que compreendi uma coisa simples e perturbadora. Aquilo não estava inerte. Nunca esteve. Apenas estava, esperando o momento certo para ser notado. E agora que tinha sido, não parecia disposto a voltar a dormir. Às 09h22, a energia em todo o setor oscilou por menos de 1 segundo. Luzes não chegaram a apagar, mas os monitores piscaram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse passado um interruptor invisível por toda a instalação. Não houve registro oficial de falha. O sistema central indicou o funcionamento normal. Mesmo assim, todos no local sabiam que algo tinha acontecido. Andrews recebeu uma chamada criptografada e saiu da sala sem dizer uma palavra. Quando voltou, seu semblante estava diferente. Não alarmado. Resoluto. Ele anunciou que a operação deixava de ser apenas de engenharia. Passava a ser de contenção
e análise estratégica. Aquilo significava uma coisa: o que estava enterrado ali não era considerado passivo. Uma equipe científica chegou pouco depois. Não vieram de avião visível. Simplesmente apareceram. Pessoas que falavam pouco e observavam demais. Traziam equipamentos selados, caixas de contenção, sensores que não constavam em nenhum inventário padrão. Um deles pediu acesso direto à escavação. Andrews negou. Houve uma troca de olhares. Depois um aceno curto. O acesso foi autorizado. Às 10h04, a escavação foi reaberta. Desta vez, com mais cautela. Nenhum equipamento pesado. Nenhuma vibração desnecessária. Apenas descida controlada. Eu não fazia mais parte da equipe que desceria, mas permaneci próximo aos monitores. Queria ver. Precisava entender. Quando a câmera voltou a transmitir, algo estava diferente. A estrutura não havia se movido, mas a percepção dela sim. A imagem parecia instável, não por falha de transmissão. Era como se a câmera tivesse dificuldade em manter foco em algo que não se comportava como um objeto sólido deveria. Um dos cientistas comentou quase para si mesmo que aquilo não era uma construção. Era um nó. A palavra ficou no ar. Ninguém pediu explicação. Todos entenderam o suficiente para se inquietar. Às 10h19, a primeira resposta clara ocorreu. Um pulso mais forte que os anteriores. Desta vez, acompanhado de um som baixo, profundo, quase abaixo do limite da audição humana. Alguns não ouviram. Outros, como eu, sentiram o impacto direto no corpo, no estômago, no peito, como um órgão interno vibrando fora de ritmo. Os sensores captaram o pulso como um padrão complexo. Não era descarga, não era emissão aleatória, era codificado. Um dos técnicos comparou com linguagens matemáticas usadas em comunicações teóricas. Andrews mandou desligar os alto-falantes. Não queria que aquilo fosse ouvido novamente. Às 10h27, algo inesperado. Um dos cientistas se afastou da equipe e tocou a estrutura sem autorização. Não foi um gesto impulsivo. Foi calmo, quase respeitoso. No momento do contato, todas as leituras dispararam. Campos magnéticos colapsaram e se reorganizaram. A câmera caiu. A transmissão cortou por 3 segundos. Quando a imagem voltou, o cientista estava no chão, consciente, mas incapaz de falar. Seus olhos estavam abertos, fixos, como se estivesse olhando para algo que não estava ali para o resto de nós. Ele começou a chorar sem emitir som. A evacuação da câmara foi imediata. Selamento total. Andrews não pediu permissão dessa vez. A ordem veio de cima antes mesmo que ele solicitasse. Às 10h45, o acesso foi completamente fechado com múltiplas camadas de contenção. A estrutura permaneceu lá embaixo, intocada. O cientista foi levado para a ala médica. Não apresentava lesões físicas. Nenhum trauma neurológico detectável. Ainda assim, repetia uma única frase quando conseguia falar. Sempre a mesma. Ela sabe que estamos aqui. Não soubemos a quem ele se referia. Nem se o pronome importava. Às 11h30, os primeiros efeitos secundários começaram a surgir. Relógios fora de sincronia. Equipamentos calibrados apresentando pequenas variações impossíveis. Um operador relatou ouvir o pulso mesmo longe da escavação. Não pelo rádio, diretamente. Andrews reuniu o pessoal-chave. Ele não tentou suavizar. Disse que aquilo estava enterrado ali muito antes da base existir. Que registros antigos, selados desde os anos 50, mencionavam uma anomalia subterrânea detectada durante os primeiros levantamentos do terreno. Nunca explorada, nunca removida, apenas coberta. A Área 51 não tinha sido construída ali por acaso. Ela tinha sido construída em cima de algo. E agora, pela primeira vez, esse algo estava reagindo. Os arquivos chegaram pouco depois do meio-dia. Não vieram por rede interna. Não foram transferidos. Vieram em caixas físicas, lacradas, trazidas por 2 homens que não passaram por nenhum controle visível. Andrews assinou o recebimento sem ler o conteúdo. Aquilo por si só dizia tudo. Fomos reunidos em uma sala sem janelas, paredes grossas, iluminação fria. Um dos civis abriu a primeira pasta e começou a falar como se estivesse lendo um relatório meteorológico. Datas, coordenadas, nomes riscados. Em 1952, durante os levantamentos iniciais para o que viria a ser Groom Lake, sondagens profundas detectaram
Anomalias de resistência negativa. O termo não fazia sentido técnico. Nunca fez. Por isso foi arquivado. Em 1955, uma equipe tentou perfurar abaixo de 30 metros. A broca travou sem motivo aparente. Não houve dano mecânico. Ela simplesmente parou de responder. O operador relatou náusea súbita e desorientação. O poço foi selado. Em 1961, sensores sísmicos registraram pulsos regulares vindos do subsolo, sempre no mesmo intervalo. Foram atribuídos à atividade tectônica residual. O relatório foi marcado como inconclusivo e enterrado, literalmente, sob novas camadas de concreto. O padrão se repetia. Sempre que alguém chegava perto demais, algo reagia. Nunca com violência direta. Apenas o suficiente para afastar, confundir, desencorajar. Até agora. Às 13h10, enquanto os arquivos eram analisados, um novo evento ocorreu. Desta vez, fora da escavação. Um hangar a quase 1 quilômetro de distância perdeu energia por exatos 4 segundos. Não houve curto. Não houve sobrecarga. O sistema simplesmente desligou e voltou. O tempo coincidiu com um pulso detectado pelos sensores subterrâneos. A estrutura não estava isolada. Ela se comunicava através do solo. Talvez sempre tivesse feito isso. O cientista que havia tocado a superfície foi sedado. Antes disso, conseguiu dizer mais algumas frases desconexas. Falava de camadas, de eco, de algo que não estava enterrado, mas atravessava. Como se a estrutura fosse apenas um ponto de contato, não a origem. Às 14h, uma decisão foi tomada em níveis aos quais não tínhamos acesso. A escavação não seria aprofundada. Não haveria tentativa de remoção. A ordem era clara: mapear, monitorar, conter. A palavra enterrar apareceu mais de uma vez. Não no sentido literal, no sentido administrativo. Mas algo tinha mudado. Todos sentíamos. A sensação de estar sendo observado não vinha mais apenas do local da escavação. Ela se espalhava. Um desconforto difuso, como se o próprio terreno estivesse atento. Às 15h27, recebi uma tarefa inesperada. Comparar os pulsos registrados com bancos de dados antigos de sinais não identificados. Algo que raramente produzia resultados. Desta vez produziu. Um padrão semelhante havia sido registrado em 1977, durante um teste atmosférico que nunca foi explicado publicamente. Outro em 1983, durante um blackout parcial no sudoeste dos Estados Unidos. Sempre a mesma assinatura rítmica. Sempre descartada por falta de contexto. Agora havia contexto. Às 16h40, Andrews me chamou de lado. Ele parecia cansado, mas havia algo mais em seu olhar. Reconhecimento. Ele disse, sem rodeios, que a base existia ali porque alguém, décadas atrás, entendeu que aquilo não podia ser removido, que a única opção era vigiar, observar, esperar. Esperar o quê? Perguntei. Ele demorou a responder. Quando respondeu, falou baixo. Resposta, ou ativação. Ainda não sabemos a diferença. Ao final do dia, o setor inteiro foi colocado sob isolamento permanente. Novos protocolos, novos níveis de autorização, pessoas transferidas, outras nunca mais vistas. O normal da base tentou se impor novamente, mas não colou. Não depois de termos visto os registros. Não depois de termos sentido os pulsos. Naquela noite, enquanto tentava dormir, senti de novo. O mesmo padrão. Não nos ouvidos. No corpo. Um ritmo constante, profundo, como algo testando limites, avaliando resistência. Não era agressivo. Era paciente. E pela primeira vez desde o início da operação, pensei numa possibilidade que ninguém tinha verbalizado. Talvez aquilo nunca tenha estado enterrado. Talvez sempre estivéssemos dentro dele. O dia seguinte começou sem anúncios oficiais, mas nada estava normal. Às 06h, o relógio do meu alojamento marcava um horário diferente do relógio do corredor. A diferença era pequena, pouco mais de 20 segundos, mas persistente. Não importava quantas vezes sincronizássemos, sempre voltava. Outros começaram a notar o mesmo. Discrepâncias mínimas, espalhadas pela base inteira, como se o tempo estivesse ligeiramente desalinhado dependendo do lugar onde você estivesse. Às 07h18,
Os sensores subterrâneos registraram algo novo. Não um pulso isolado, mas uma sequência. Ritmada, crescente, organizada em blocos. Não era comunicação humana. Não era ruído natural. Era estrutura. Quando sobrepus os dados antigos com os novos, percebi que o intervalo entre os pulsos estava diminuindo. Algo estava acelerando. Andrews convocou uma reunião de emergência. O tom era diferente das anteriores. Não mais cauteloso, mas defensivo. Ele informou que a estrutura sob a Área 51 estava respondendo à nossa presença de forma adaptativa. Cada intervenção nossa gerava uma alteração no padrão, como se estivéssemos sendo estudados em retorno. A 0802 ocorreu o primeiro incidente fora do perímetro técnico. Um soldado em patrulha relatou ter ouvido o próprio nome vindo do solo, abafado, distante. Não uma voz clara, um reconhecimento. Ele foi retirado do serviço imediatamente. A avaliação psicológica padrão. Resultado inconclusivo. Ele não estava em pânico. Estava confuso e curioso. A 0930, uma equipe de contenção tentou instalar uma nova camada de blindagem eletromagnética sobre o setor da escavação. Quando o gerador foi ativado, todos os monitores da base exibiram o mesmo ruído por exatos 3 segundos. Depois, tudo voltou ao normal, exceto os dados gravados. Esses haviam sido apagados até o momento exato da ativação, como se alguém tivesse decidido que aquilo não deveria ser registrado. O cientista hospitalizado acordou pouco depois do meio-dia. Pediu papel e caneta. Desenhou formas geométricas repetidas, interligadas, formando algo que lembrava uma malha tridimensional. No centro, um vazio. Ele apontou para o desenho e disse apenas: "Isso não é o centro. É o ponto de passagem." Às 13h47, perdemos contato com um sensor profundo. Não desligou. Não falhou. Simplesmente desapareceu das leituras. Como se tivesse sido removido do espaço físico. Nenhum sinal de ruptura, nenhuma explosão. Apenas ausência. Foi nesse momento que a palavra falha de contenção apareceu pela primeira vez em um relatório oficial. Às 15h10, Andrews recebeu outra chamada criptografada. Desta vez, não tentou esconder a atenção. Ele informou que outras instalações no sudoeste estavam registrando anomalias semelhantes. Não idênticas, mas relacionadas. Pulsos subterrâneos, interferências temporais mínimas, sensações físicas difíceis de descrever, todas conectadas pelo mesmo padrão de frequência. A Área 51 não era um ponto isolado. Era um nó. Às 17h, novas ordens. Preparação para evacuação parcial. Apenas pessoal não essencial. Oficialmente, manutenção programada. Extraoficialmente, ninguém queria estar ali se aquilo decidisse dar o próximo passo. Quando a noite caiu, o deserto estava inquieto. Não havia vento, mas a areia parecia se mover sozinha em alguns pontos, formando ondulações lentas. Eu caminhei até onde era permitido e parei. Coloquei a mão no chão. Senti o pulso. Mais forte agora. Mais próximo da superfície. Naquele instante, tive uma certeza que me gelou mais do que qualquer medo. A estrutura não estava tentando escapar. Não estava tentando atacar. Estava se alinhando, ajustando-se ao ambiente, preparando algo maior do que uma simples reação. E nós, sem perceber, tínhamos acelerado o processo. Às 02h11 da madrugada, o primeiro alarme soou. Não foi um alarme comum. Não vinha dos alto-falantes. Era um aviso interno nos sistemas de monitoramento profundo, algo que quase nunca era ativado porque, tecnicamente, não deveria haver nada para monitorar naquele nível. A leitura indicava deslocamento, não lateral, vertical. Algo estava se movendo abaixo da estrutura. Corremos para a sala de controle. Andrews já estava lá, acompanhado de oficiais que eu nunca tinha visto antes. Nenhum deles perguntou o que estava acontecendo. Eles já sabiam. Os dados projetados na parede mostravam um volume subterrâneo alterando sua forma, não expandindo, reorganizando, como se partes antes separadas estivessem se conectando. A 0226, o pulso mudou de padrão. Pela primeira vez, não era apenas um ritmo. Havia variação. Sequência. Pausas calculadas. Um dos analistas comparou com protocolos de sincronização usados em redes distribuídas. Andrews mandou que parasse de falar. O silêncio era melhor do que confirmar aquilo em voz alta.
A 0300. Perdemos energia no setor norte da base. Desta vez, não voltou. Geradores secundários entraram em funcionamento, mas os sistemas ligados à escavação permaneceram desligados, não queimados, bloqueados, como se uma chave tivesse sido girada do outro lado. A 0314, recebemos a confirmação que ninguém queria. Um objeto enterrado não identificado, localizado a quase 6 quilômetros da escavação original, começou a emitir o mesmo padrão de pulso. Os registros indicavam que aquele ponto nunca havia sido escavado, nunca havia sido detectado. Sempre esteve ali. Andrews respirou fundo e deu a ordem que selou tudo. Ativar protocolo Atlas. Não sabíamos o que significava. Só sabíamos que nunca tinha sido usado. A 0340, equipes começaram a se mover para áreas específicas da base. Portas que eu nunca tinha visto se abriram. Elevadores desceram além dos níveis conhecidos. O que estava acontecendo não era contenção. Era preparação. Como se o comando finalmente aceitasse algo que vinha sendo evitado há décadas. Fui chamado para integrar um grupo de análise avançada. Nossa tarefa era simples e impossível ao mesmo tempo. Determinar se o processo podia ser interrompido. Os dados diziam que não. Cada tentativa de bloqueio resultava em adaptação. Cada interferência era absorvida e incorporada ao padrão. A 0455, um dos analistas fez uma descoberta inquietante. Os pulsos não estavam aumentando em intensidade, estavam se sincronizando. Com o que, ninguém sabia ao certo. Mas quando sobrepusemos os dados com registros de variações eletromagnéticas globais, a coincidência era clara demais para ignorar. O sistema não estava acordando sozinho. Estava respondendo a algo maior. A 0530, Andrews recebeu a confirmação final. O comando autorizava uma ação irreversível, não para destruir, para isolar permanentemente. A Área 51 seria desligada, não evacuada, desativada, selada. Oficialmente, por obsolescência operacional. Na prática, para nunca mais tocar naquilo. Às 060, os primeiros selos foram ativados. Camadas de concreto, metal e campos artificiais começaram a ser instaladas acima e ao redor do ponto original. Um túmulo moderno para algo que claramente não estava morto. Enquanto trabalhávamos, senti novamente o pulso. Desta vez diferente. Não frio, não distante. Quase atento. Como se tivesse percebido a decisão. Como se estivesse registrando nossa tentativa de encerramento. A 0712, o sistema respondeu pela última vez naquele dia. Um único pulso, mais longo que todos os anteriores. Não houve falha elétrica. Não houve interferência. Apenas silêncio depois. E foi nesse silêncio que Andrews disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Isso não foi uma vitória. Foi um adiamento. O fechamento da base foi executado com uma eficiência que só se vê quando algo já estava planejado há muito tempo. Em menos de 48 horas, setores inteiros foram esvaziados, equipamentos desmontados ou simplesmente abandonados, registros físicos removidos, outros selados para nunca mais serem acessados. Oficialmente, a Área 51 entrou em um estado de dormência operacional. Extraoficialmente, tornou-se um local que ninguém mais queria frequentar. Fui transferido 3 dias depois. Nenhuma despedida. Nenhuma explicação. Apenas ordens. Um posto administrativo em outro estado, longe do deserto, longe de qualquer coisa que envolvesse escavação ou sensores profundos. Disseram que era rotina. Ninguém acreditou. Durante as semanas seguintes, tentei retomar uma sensação de normalidade. Não consegui. O pulso não estava mais ali o tempo todo, mas surgia em momentos específicos, durante a madrugada, perto de grandes estruturas de concreto, em lugares onde o solo parecia denso demais. Sempre o mesmo ritmo, sempre a mesma frequência. 2 meses depois, li uma nota interna que nunca deveria ter chegado até mim. Falava de ressurgências em locais sem conexão aparente. Uma delas em Utah, outra no Novo México. Pequenas anomalias subterrâneas, pulsos breves. Registros descartados por falta de correlação. Eu reconheci o padrão imediatamente. A estrutura sob a Área 51 não tinha sido isolada. Tinha sido replicada.
Ou talvez sempre tivesse existido em múltiplos pontos, e só agora estivesse ativa o suficiente para ser percebida. Recebi uma ligação naquela noite. Número bloqueado. Voz conhecida. Andrews. Ele não falou muito. Disse apenas que o selamento funcionara como esperado, mas não como planejado. Que o sistema não havia sido desligado. Apenas redirecionado, como água encontrando novas fissuras quando uma barragem é erguida. Perguntei se ainda estavam monitorando. Ele respondeu que sim, mas de forma limitada. Muitas das ferramentas simplesmente não funcionavam mais perto dos pontos ativos, como se o próprio conceito de observação estivesse sendo rejeitado. Antes de desligar, ele disse algo que soou mais como um aviso do que como informação. Se você sentir de novo, anote. Onde, quando, como. Não ignore. Comecei a registrar tudo. Datas, horários, sensações físicas, pequenas falhas elétricas. Nada chamativo o suficiente para um relatório formal, mas consistente demais para ser coincidência. 1 ano depois, houve um apagão em parte do oeste americano. Breve. Oficialmente causado por sobrecarga. Não houve danos significativos, mas naquela noite senti o pulso mais forte do que nunca. Não vindo de um ponto específico, vindo de todos os lados. Naquela madrugada, sonhei com a estrutura. Não como algo enterrado, mas como uma malha se expandindo lentamente, conectando pontos distantes através de algo que não era espaço físico comum. Quando acordei, tinha a certeza de que aquilo não era um sonho. Era memória, ou antecipação. Pouco tempo depois, Andrews desapareceu dos registros oficiais. Não aposentado, não transferido, apenas ausente. O nome deixou de constar em qualquer sistema que eu tivesse acesso. Era como se nunca tivesse existido. A última coisa que recebi dele foi um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma folha. Um desenho semelhante ao feito pelo cientista meses antes. Uma malha geométrica. E uma frase escrita à mão. Não é uma arma. É uma infraestrutura. Passei anos tentando esquecer. Não por medo, mas por cansaço. Há um limite para o quanto a mente humana consegue carregar quando entende que certas coisas não têm solução, apenas continuidade. Mudei de cidade. Mudei de rotina. Evitei desertos, bases antigas, lugares onde o concreto parecia mais espesso do que o necessário. Funcionou por um tempo, até não funcionar mais. Foi numa madrugada comum, sem tempestade, sem terremoto registrado, sem qualquer evento que justificasse o que senti. O pulso voltou. Não forte, não agressivo. Apenas claro, presente, como uma lembrança sendo gentilmente reativada. Levantei da cama e coloquei a mão no chão do apartamento. Mesmo ali, a centenas de quilômetros de Groom Lake, senti a mesma vibração baixa e constante. Naquele momento, compreendi algo que não tinha aceitado antes. A estrutura enterrada sob a Área 51 nunca foi um objeto isolado. Nunca foi uma nave, uma máquina perdida ou um artefato esquecido. Era parte de algo maior. Um sistema distribuído. Uma rede que não dependia de cabos, túneis ou tecnologia humana para existir. Ela usava o próprio planeta como meio. As camadas da Terra não eram apenas solo e rocha. Eram conduítes, pontos de ressonância, lugares onde algo podia ancorar, transmitir, sincronizar. O que encontramos em 1996 não foi o início da ativação. Foi apenas o momento em que cruzamos um limiar de percepção. Anos depois, eventos começaram a se acumular. Pequenas falhas globais sem explicação clara. Apagões breves. Interferências em sistemas que nunca falhavam. Sensações coletivas de inquietação em regiões distantes entre si, mas geologicamente semelhantes. Tudo tratado como coincidência. Tudo arquivado. Eu sabia melhor. Reabri meu antigo caderno de campo. As anotações ainda estavam lá. Frequências, ritmos, datas. Quando comparei com eventos recentes, a progressão era inegável. O padrão estava se expandindo, não em velocidade explosiva, em passos calculados, como alguém que constrói algo com paciência infinita. Foi então que percebi o erro fundamental da nossa interpretação inicial. Sempre perguntamos o que aquilo era. Nunca perguntamos para quê. A resposta estava implícita desde o começo. A estrutura não reagia com hostilidade. Não se defendia como algo ameaçado. Ela se ajustava, aprendia,
Respondia, como um sistema projetado para permanecer, não para conquistar. Ela não estava se preparando para nos atacar. Estava se preparando para se conectar. Conectar o quê? Eu não sei. Talvez pontos distantes do planeta. Talvez algo além dele. Talvez algo que ainda não chegou. O fato é que a infraestrutura já estava aqui antes de nós. Apenas dormente, esperando que o ambiente atingisse as condições certas. Tecnologia suficiente para ser detectada. Atividade suficiente para justificar a ativação. Uma espécie inteligente curiosa o bastante para cavar fundo demais. A Área 51 nunca foi um centro de testes avançados por acaso. Foi construída onde estava porque alguém, muito antes de mim, entendeu que aquele ponto era especial. Um nó. Um lugar onde a rede tocava a superfície. E agora, outros nós estavam acordando. Hoje, aposentado, longe de qualquer cadeia de comando, escrevo isso não como alerta, mas como registro. Porque quando o próximo passo acontecer, não haverá briefing, não haverá evacuação, não haverá protocolo. A infraestrutura fará o que foi projetada para fazer. E nós estaremos dentro dela quando acontecer. Se um dia você sentir um pulso estranho sob seus pés, uma vibração que não vem de máquinas nem da terra, não ignore, não é imaginação. É o sistema testando conexões, verificando respostas, confirmando presença. Nós nunca estivemos sozinhos neste planeta. Nós sempre estivemos conectados a algo que só agora decidiu nos reconhecer. E quando a rede estiver completa, quando o padrão final se fechar, não haverá explosão, nem invasão, nem anúncio no céu. Haverá apenas uma mudança silenciosa. E só então entenderemos que o exército americano encontrou enterrado na Área 51 não era um segredo sobre o passado. Era uma preparação para o que vem depois.